Bom, boa noite a todos e a todas. Estamos hoje reunidos para assistir à defesa de trabalho de conclusão de curso, do curso de Direito da UFRN, hoje, dia 18 de dezembro de 2023, finalzinho do ano, para submeter o formando Wagner Lígia de Melo Monteiro Santos à defesa de seu trabalho de conclusão do curso, que se chama Cruzando o Rubicão Jurisdicional, a atuação política do Supremo à luz da ADO 26. Wagner, iniciando essa defesa, o regimento concede a você o tempo de até 15 minutos para fazer suas considerações, depois eu passo a palavra aos integrantes da banca. Então, com a palavra, o candidato Wagner. Perfeito. Boa noite, saúdo a banca, meus convidados, minhas convidadas. Dando início à apresentação do trabalho de conclusão de curso, o tema é Cruzando o Rubicão Jurisdicional, a atuação política do STF à luz da ADO 26. Bom, primeiramente, em relação à problemática do trabalho, vamos estabelecer que, nos últimos anos, percebe-se um aumento da atuação política do Supremo Tribunal Federal. Nesse ínterim, verifica-se também que o Brasil enfrenta uma crise no seu sistema político-institucional e um processo de radicalização de opiniões na sociedade. Sendo assim, essa complexa relação intraestatal e as mudanças no cenário sociopolítico levantam questionamento sobre o papel das instituições democráticas e, especialmente, do STF, cuja atuação cada vez mais relevante o coloca como um ator político. Pode passar. Portanto, o trabalho ele tem como justificativa a necessidade de se preservar a legitimidade do Supremo Tribunal Federal e, principalmente, sua função contramajoritária, a qual é imprescindível para a democracia. Isso porque, atualmente, verifica-se uma onda de ataques à Suprema Corte, que muitas vezes possui o objetivo de atentar contra a existência do órgão. Logo, é preciso analisar criticamente a postura da Corte, visando compreender quais são as razões por trás desse movimento. Pode passar. No tocante à metodologia, verifica-se que no bojo do julgamento da ADO 26, o STF ampliou o conceito de racismo para incluir atos homotransfóbicos e, assim, criminalizar a homotransfobia. Então, para isso, o tribunal ele precisou ressignificar o seu papel perante temas essencialmente políticos. Então, o presente trabalho ele terá como método uma abordagem exploratória, de caráter doutrinário e, principalmente, jurisprudencial, porque, com base nessas teses fixadas nesse julgamento, a pesquisa irá extrair suas conclusões. Então, o objetivo geral é analisar como o STF tem exercido o seu papel político e, para alcançá-lo, os objetivos específicos do trabalho são abordar qual papel foi atribuído ao STF no ordenamento jurídico vigente, analisar a decisão judicial da ADO 26, expor as teses fixadas pelos ministros do julgamento da ADO e avaliar quais são as consequências da postura adotada pelo tribunal. Bom, no capítulo 1, abordou-se a estrutura da separação de poderes no Brasil, destacando que esse modelo visa equilibrar as ações estatais, evitando possíveis excessos. No entanto, a Constituição também impõe harmonia entre os poderes, estabelecendo o princípio dos freios e contrapesos. Logo, não existe uma independência completa nesse sistema, pois executivo, legislativo e judiciário têm dever de fiscalizar uns aos outros. A questão ela passa a ser mais complexa ao ponto em que a Constituição de 88 também pôs múltiplas obrigações ao Estado, resultando num acúmulo de atribuições legislativas e administrativas. Desse modo, o equilíbrio dessa tripartição depende da postura do Poder Judiciário, que enfrenta a escolha entre se manter inerte ou assumir um papel mais proeminente, se igualando aos outros dois poderes. Aliado a isso, com o advento do neoconstitucionalismo, o qual busca
primariamente a efetivação da Constituição, consolidou-se o entendimento de que o papel da Suprema Corte, sim, deveria ser ampliado para materializar os ditames da lei fundamental e, principalmente, valer a força normativa da Constituição. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, pela Constituição Federal de 88, foi designado como guardião da Constituição, tendo assim o papel de defender a ordem jurídica brasileira. Para tanto, o controle de constitucionalidade surge como um mecanismo fundamental utilizado pela Corte para materializar essa sua função, servindo para avaliar a conformidade das leis ou ausência de leis, né, em relação à Carta Magna, com o objetivo, claramente, de manter a integridade e eficácia da Constituição. Bom, no capítulo 2, temos o julgamento da ADO. Essa ação ela foi proposta pelo PPS, alegando que o Congresso Nacional não agiu para criminalizar a homofobia e a transfobia, prejudicando a proteção estatal à comunidade LGBTQIA+. O partido, então, buscou o reconhecimento da homotransfobia como crime de racismo e a declaração de mora inconstitucional do Congresso. Ao final, o Supremo julgou procedente a ação, reconhecendo o estado de mora inconstitucional do Congresso, enquadrando a homofobia e a transfobia na lei que criminaliza o racismo até a criação de uma legislação autônoma. Basicamente, as teses fixadas na decisão foram essas, né? A omissão inconstitucional do Legislativo deve ser enfrentada pela função contramajoritária do Supremo, que serve para o Supremo proteger as minorias políticas, que a ADO é um meio de superar os impasses do Congresso, que a criminalização da homofobia e da transfobia serve para promover a autoestima na comunidade LGBTQIA+, e que o tribunal, acima de tudo, possui um papel iluminista, devendo ser a vanguarda nessas mudanças sociais. Bom, no terceiro capítulo, na análise da decisão, verifica-se que o discurso exposto na ADO 26 representa um movimento problemático de relativização de alguns pilares fundamentais da institucionalidade brasileira. Isso porque, com base na transformação do racismo num conceito genérico, o Supremo, na prática, tipificou a homotransfobia como crime, em detrimento do princípio da separação de poderes. Mas, antes de tudo, é preciso enfatizar que a controvérsia reside na forma a qual a Corte se utilizou para criminalizar a homotransfobia, porque é evidente a necessidade de se punir essas condutas de caráter discriminatório. Mas isso não significa que a Corte deveria ela mesma tomar essa posição deveras radical para a solução desse problema. Percebe-se, como explicações, que algumas justificativas teóricas elencadas pelo STF no julgamento, que embasaram os votos favoráveis, né, ao enquadramento da homotransfobia no conceito de racismo, partem de premissas com conotação bastante abrangente. Isso se explica pela chamada nova hermenêutica jurídica, chamada doutrina da efetividade da Constituição, né, e que foi posteriormente ampliada com o advento do neoconstitucionalismo. Ou seja, essa base teórica ela foi instrumentalizada para encorpar esse movimento que visa garantir a supremacia dos princípios fundamentais, ainda que seja em detrimento dos organismos políticos ou até mesmo da opinião pública. Todavia, a proliferação da intervenção política da Corte também advém de complicações oriundas do próprio desenho institucional brasileiro. O Supremo ele tem decidido em questões de grande relevância, mas com base em argumentos políticos do que propriamente no direito. Isso se explica, muitas vezes, porque observa-se uma dinâmica em que o tribunal ele acaba tendo que atender a diferentes segmentos da sociedade, assemelhando-se a uma forma de presidencialismo de coalizão judicial. A explicação para esse fenômeno reside no tensionamento entre o executivo e o legislativo, que é causado pela natureza do nosso presidencialismo de coalizão, do nosso modelo político,
que exige que qualquer governo eleito deva construir uma maioria no Congresso Nacional, sob pena de não conseguir sobreviver ao mandato. Então, consequentemente, à medida que os conflitos se intensificam, o número de demandas apresentadas ao STF aumenta, contribuindo para o fortalecimento progressivo do órgão. Por fim, nas conclusões, percebe-se que uma das consequências dessa postura é que, primeiramente, o Senado aprovou a proposta de emenda constitucional 8 de 2021, que visa restringir a possibilidade de decisões monocráticas emanadas pelos magistrados da Corte, relativas a leis promulgadas no Legislativo. Atualmente, também discute-se a PEC 51 de 2023, que visa estabelecer um mandato único de 15 anos para os ministros do tribunal, acabando, assim, com a vitaliciedade do cargo. Ou seja, percebe-se que um dos principais impactos dessa hipertrofia do Supremo é a resposta do Poder Legislativo, que, ao se sentir podado pela Suprema Corte, visa reequilibrar a balança ao retirar prerrogativas do tribunal. Além disso, a desmoralização da alta cúpula jurisdicional perante a sociedade, ela é ampla, tendo em vista uma série de pesquisas de opinião realizadas recentemente, em que pese os argumentos de que a Corte não deve ser analisada por sua popularidade, e que o Supremo deve sim exercer sua função controle majoritária, a revelia, muitas vezes, sob a ótica pragmática, cumpre estabelecer que essa postura do Supremo depõe contra seus próprios objetivos. Isso porque as mudanças almejadas pela Corte são produto de um longo processo de lutas sociais. Então, para viabilizar o projeto delineado pela Constituição de 88, o Supremo ele deve se preocupar com um verdadeiro concretismo das suas decisões. Isso quer dizer que concretizar os direitos humanos da população LGBTQIA+, significa ensejar mudança estrutural na sociedade, para erradicar toda e qualquer forma de preconceito contra essa minoria. Dito isso, o verdadeiro concretismo precisa se preocupar com a finalidade dos mecanismos utilizados para reprimir essas condutas ofensivas, porque, ao utilizar meios inadequados para combater a homotransfobia, o Supremo concede argumentos para se questionar a legitimidade da decisão, causando o risco de gerar uma repulsa a esse posicionamento da Corte, pois podem ser percebidos tranquilamente como arbitrários. Desse modo, é imperioso que o Supremo vise resguardar um mínimo de legitimidade popular. Do contrário, os acórdãos prolatados do Supremo terão condão, sim, de produzir efeitos jurídicos, mas eles não conseguirão induzir mudanças sociais. Bom, pode passar. Segue minhas referências. E é isso. Ok, muito bem, Wagner. Agora, nesse segundo instante, nós vamos passar a palavra aos professores integrantes dessa honrada banca de defesa, iniciando como de praxe pela professora Renata, que é a professora externa. Então, professora, fique à vontade, agradeço de antemão a aceitação do convite e passo a palavra para a arguição de Wagner. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Estão me vendo, né? Eu sempre confiro antes, né, de começar a falar. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, né, do professor Morton. Já tivemos juntos em outras bancas, né? Então sempre é uma alegria. Eu sou assim bem empolgada com a parte acadêmica, com a produção científica. E também o professor Arthur Cortez, né, que também é super estimado, muito querido por mim, e foi meu professor do mestrado, né? Então, fico muito feliz, fico muito honrada da lembrança do meu nome nesse momento tão único, né, na vida do Wagner. E, especialmente, ao Wagner também por ter me feito o convite, né? Fico também agradecida a ele. Wagner, parabéns pelo seu trabalho. Realmente você fez uma pesquisa aí que fugiu um pouco
a rota, né, de algumas produções científicas um pouco mais resumidas, né, que às vezes optam pelo artigo científico, e você explorou bastante aí, fez realmente um estudo muito denso, né? O tema tem muito pano para manga, né? E eu gostaria de sugerir alguns ajustes, né? Eu até fiz um arquivo que eu posso te enviar por e-mail, mas desde já, só para não tomar muito tempo, nem o seu, nem dos colegas da banca, algumas observações também, se o professor Morton me permite, né, o orientador. Eu acho que a produção científica também tem esse viés de lapidação, né? Então, as minhas observações, de forma nenhuma, têm caráter de desestimular, pelo amor de Deus, não entenda isso, pelo contrário, né? Eu deixo aqui o registro de parabéns, de estímulo pela sua pesquisa, são apenas algumas observações que a gente está aqui também para, de certa forma, colaborar construtivamente, né? De maneira construtiva aí nesse processo acadêmico. Então, Wagner, eu fiquei com algumas dúvidas, né? Aí você fica à vontade, se puder esclarecer, com relação a essa problemática do tema, né? Eu percebi, em alguns momentos, que faltou um pouco de amarração da problemática em si. Eu compreendi que você trouxe a questão do julgamento da ADO, né, a questão a favor e contra, mas eu senti um pouco, não sei se foi impressão do texto, mas eu senti um pouco falta de você dar o seu toque, né, dar as suas impressões pessoais, amarrando toda essa construção acadêmica, né? Você trouxe bons autores, você fez um bom trabalho, mas eu senti falta do tempero especial do Wagner, né? Vamos dizer assim, do que você realmente traz aí. Começando um pouquinho pela questão do título, né? Usando o Rubicão, né? Essa expressão do Rubicão jurisdicional, na sua introdução, eu até anotei a página aqui, acho que página 2, você se refere como uma expressão do ministro Lewandowski, né? Então, eu acho que, como é uma produção acadêmica, assim, que você é o autor, eu acho que faltou um pouco as suas próprias palavras, vamos dizer assim. Então, devido o título já ser essa referência a Lewandowski, eu fiquei um pouco sentindo essa falta do seu toque autoral, né? Vamos dizer assim. E aí eu fui percebendo também alguns pontos que eu achei que poderiam ter sido explorados de maneira mais profunda, né? Por exemplo, quando você traz alguns marcos históricos nas decisões do STF, né? Como você cita em 2011, o status constitucional das uniões homoafetivas, na ADI, tal, e já recentemente, em 2019, teve essa discussão de outro entendimento do STF no contexto da criminalização da homofobia e da transfobia. Então, assim, eu acho que ficou um pouco resumido esse recorte, né? Até coloquei, depois eu te passo por e-mail, mas eu coloquei assim, expor melhor as diferenças e conceitos, explorar entendimentos jurisprudenciais do STF no campo dessa flexibilização de conceitos para proteger minorias, né? Então, algumas coisas que você mencionou, vamos dizer assim, de maneira, vamos dizer, salpicada ao longo do texto, né, de maneira fracionada, eu acho que caberia estruturar melhor e explorar mais. Então, colocar, no ano 2011, teve essa decisão aqui, até criar, de repente, uma linha cronológica, né? No ano tal, teve esse outro entendimento em que o STF, novamente, flexibilizou esse outro conceito, ou concedeu uma outra decisão que também elastece. Então, assim, sempre ir criando, vamos dizer assim, uma linha evolutiva, né? Eu senti um pouco falta disso, que seria o toque autoral, a construção cronológica, né, das decisões jurisprudenciais. Teve até um caso que você mencionou em 2 páginas, que eu acho que também poderia ter sido mergulhar um pouco nele, né, que você fala na página 20 e na página 28 sobre o caso El Wanger, não sei se se pronuncia assim,
mas você se refere a um HC, e que seria a base, né, da discussão do gênero, do racismo social, para ser essa base da ADO, né, 26. Então, inclusive, o magistrado detalhou que esse fenômeno também ocorreu no STF. No HC, aí você coloca o número, né, denominado caso Elwanger. O racismo foi ressignificado para abranger não só o conceito fenotípico, como também discriminação religiosa ou de procedência nacional. E, basicamente, eu achei um pouco resumida essa abordagem desse caso. Acho que poderia também ser mais um caso que falava, ó, no ano tal, deixa eu ver se tem aqui o ano desse... Não, tem só o número do HC, mas, assim, trazer também. No ano tal também teve esse caso, também. Então, criar uma ordem cronológica de uma sequência jurisprudencial, né, mostrar essa evolução, né, e mostrar por que aqueles conceitos foram flexibilizados. Também achei que faltou desenvolver um pouco a parte dos conceitos sobre racismo, né? Então, tem um outro momento na página 35, você coloca assim, como exemplo, verifica-se a ressignificação do racismo para abranger qualquer conduta de caráter discriminatório. Apesar desse termo ser polissêmico, ao adotar tal interpretação, a Suprema Corte, como bem elencado pelo ministro Marco Aurélio, abre um precedente problemático, pois transforma um crime outrora delimitado em algo demasiadamente amplo. Aí eu coloquei, faltou desenvolver e trazer elementos que conceituem o racismo. Então, quando a gente diz que o racismo é a questão de etnia, de raça, de cor, é um mundo, né? Então, assim, faltou trazer alguns conceitos para justamente reforçar o argumento científico de que é um conceito polissêmico. Então, como é que eu estou dizendo que é polissêmico e quais são os diversos significados que eu estou trazendo, né? Então, achei que faltou um pouco essa aproximação, né, de autores que falassem sobre o racismo, né, colocar vários autores, segundo fulano, racismo é isso, segundo outra pessoa, o racismo é aquilo. Então, é realmente um conceito polissêmico, e a partir dessas diversas conceituações, a Corte, né, o STF, entendeu, se inclinou para determinado posicionamento. Então, achei que algumas frases ficaram um pouco abertas, né, faltou aquele toque de reforço científico, realmente, né? Aí tem alguns pontos lá do meio para o final do texto que você adota uma posição mais introdutória, né? Então, você diz assim, novamente, já na página 35, novamente é preciso reiterar que não é objetivo duvidar da legitimidade do combate a quaisquer tipos de discriminação. Então, quando já na página 35 você coloca que o objetivo não é duvidar dessa legitimidade, de alguma forma você está especificando qual é o seu objetivo, né? Então, será que não é mais um aspecto introdutório que, de repente, caberia copiar, recortar esse parágrafo e colocar mais no início do texto? Porque você está falando, o objetivo não é duvidar disso, eu quero abordar isso. Então, quando você delimita o seu objeto de estudo, de alguma forma você ainda está dentro de um contexto introdutório, né? E já na página 35 não seria mais cabível essa introdução, né? Então, de repente, arrematar os pontos, né, que seria esse texto, né, introdução, desenvolvimento e a conclusão, não ficar partes introdutórias já no desenvolvimento ou próximo da conclusão, vamos dizer assim. Na página... aqui foram algumas observações, eu coloquei... Sim, na página 37, você colocou assim, a título ilustrativo, verifica-se a recente reforma da Suprema Corte Israelense. E eu sempre costumo dizer, quando eu estou orientando os alunos, enfim, quando eu tenho a oportunidade de participar das bancas, que a pesquisa científica, ela, pelo menos na construção da redação, né, ela deve ser algo como uma pirâmide invertida, eu digo assim, né, de forma metafórica, adoro metáforas, mas seria no sentido de uma base mais ampla e você vai estreitando até a ponta da pirâmide ser algo muito específico. Então, assim, quando você na página 37, você pontua, assim, bem superficialmente,
essa questão da corte israelense, mas eu fiquei pensando, será que não seria bacana explorar esse ponto do direito comparado? Então, na base, no início do trabalho, trazer o direito comparado, depois trazer o direito brasileiro, até especificar essa decisão pontual, né, do STF. Então, eu achei que algumas frases, alguns parágrafos ficaram um pouquinho soltos e faltou um pouco esse amarramento, vamos dizer assim. Então, se você comentou bem só a título ilustrativo, né, que eu entendi que não era o objetivo de aprofundar, mas mesmo assim eu acho que caberia esse ajuste, vamos dizer assim, geográfico, né, de colocar algo do direito comparado, já que você mencionou o Supremo Tribunal Israelense, mencionar de maneira mais no início, nos capítulos mais introdutórios da sua construção, e depois falava do direito nacional e ia especificando, desenvolvendo, até chegar numa decisão bem pontual aí do STF. E tem outro momento que você, na página 37 e 38, você fala sobre uma fala, né, uma abordagem do Eduardo Cunha, que ele se refere, como exemplo, também citou a decisão do ministro Luiz Fux e tal, e você fala do juiz de garantias e também da descriminalização do aborto. Aí eu coloquei, seria crítica à forma ou ao conteúdo, né? Então, alguns momentos do texto, até aqui na sua fala, você, pelo que eu compreendi, né? Também você me corrija que a pesquisa é sua, se eu estiver errada, eu também estou aqui para a gente ir aprendendo, né? E aí você pontuou sobre a forma. O conteúdo é bacana, tem essa questão de proteção das minorias, da Constituição e tal, mas a forma não foi legal. E aí, quando eu li esse trecho, eu fiquei um pouco confusa. Mas já que ele fala do juiz de garantias, de outras pautas, vamos dizer assim, que não são da temática LGBT, né? Será que ele está observando a forma ou o conteúdo, né? Aí ele fala do aborto, fala do juiz de garantias, então, assim, são outras pautas que não se referem à questão da temática, né? LGBT, por exemplo, o casamento LGBT é uma temática dentro disso aí, né? Da homofobia, da transfobia, mas já essas outras questões são temáticas diversas, então acho que também cabia dar o seu toque especial de amarrar, olha, eu estou, até talvez na introdução, né? O objetivo do trabalho é esse, a crítica, enfim, o que você pretende trazer, investigar, né? Porque a gente está, como trabalho científico, ele precisa desse caráter de pesquisador, né? De investigação. Então, analisar se a forma foi a mais adequada, analisar se o conteúdo, né? Pontuar qual é o seu real posicionamento nesse sentido, né, para deixar o leitor bem situado. Ele vai falar disso, ele vai abordar a forma, né? E aí, quando você se refere a outros temas, eu achei um pouco confuso. Aí, na página 40, você fala assim, aliado a esse fato, atualmente a correlação de forças é desfavorável ao ativismo do STF, pois, além do Congresso Nacional ser composto majoritariamente por conservadores, o espírito do tempo, que ensejou essa configuração do parlamento, também se demonstra ver suas posturas progressistas nas denominadas pautas de costumes. Inclusive, você escreve muito bem, viu? Fica aí o elogio. A sua escrita é bem bacana. Mas, assim, quando você colocou assim, o Congresso Nacional, que além dessa questão do ativismo do STF, o Congresso Nacional é composto majoritariamente por conservadores. Aí eu coloquei assim, fonte, aí coloquei interrogação. Porque, assim, eu acho que, novamente, é aquela questão do trabalho científico. Tudo que a gente for falando, a gente tem que dizer se é nosso posicionamento pessoal ou, se não for, dizer de onde a gente tirou aquilo, né? De onde veio aquilo. Então, quando você coloca assim, em vários outros momentos, você também pontua essa questão aí do conservadorismo do parlamento. Então, isso aqui, claramente, não é a minha opinião pessoal, não, é uma análise científica, né? Não estou dizendo que o parlamento não é conservador. Inclusive,
né, devo concordar. Mas qual a base científica disso? Então, assim, de repente, colocar, sei lá, notinha de rodapé e colocar no período de tanto a tanto tiveram X votações ou X decisões, todas foram no sentido conservador, todas foram... Então, assim, de onde vem o que reforça o argumento, o parlamento é conservador, né? Então, a gente, popularmente, até nas entrevistas, nos noticiários, a gente vê entendimentos mais conservadores. Mas, assim, como o trabalho é científico, eu entendo, e aí você fica também à vontade para discordar, obviamente, que caberia essa amarração, uma notinha de rodapé justificando de onde veio, né? De, sei lá, de 10 votações, de 10 discussões, os parlamentares, 8 votaram no sentido de algo conservador. Aí você amarrava, realmente, esse pessoal aqui, né, são conservadores, o parlamento é composto de conservadores, então pautou esse... Gostei dessa notinha de rodapé no espírito do tempo, achei bem bacana. E outro ponto que eu achei introdutório, na página 41, quando você coloca assim, é preciso esclarecer que não se advoga por uma interpretação de caráter reacionário à Constituição. Novamente, eu achei uma frase introdutória para estar lá na página 41, né? Seu trabalho tem 50 e poucas páginas, então 41 já está caminhando para o encerramento. Então, colocava lá no início, né? Mais uma coisa de realocação mesmo geográfica do texto. E cadê aqui? Sim, basicamente isso. As expressões teses vencedoras e teses vencidas, eu acho que poderia também colocar de uma outra maneira, né? Porque fica um pouco dando um caráter um pouco de briga, sei lá, de disputa, vencedores e vencidos. Então, teses favoráveis ao tal, teses desfavoráveis, de repente dá essa outra conotação, acho que acrescentaria aí nessa produção científica. Outras coisas que eu senti falta é você explorar um pouco mais a petição inicial da ADO, né? Você, de repente, poderia ver a petição inicial da ADO, que hoje em dia até esse Partido Socialista, ele se chama Cidadania, né? Eu fui pesquisar sobre como é hoje, e ver o acórdão, né? O acórdão na íntegra, que eu vi que você focou muito nos argumentos dos ministros, mas eu acho que, de repente, poderiam ter outras formas de explorar, né, o acórdão, tanto o acórdão quanto a petição inicial, no sentido de mostrar assim, ó, isso aqui foi o que eles pediram, isso aqui foi o que foi concedido, por que eles pediram isso, né, e fazer esse arremate, talvez, eu sempre tenho muito cuidado com isso, porque a minha dissertação do mestrado também teve a ver com uma decisão do STF também de um partido político, então eu tive esse cuidado de colocar, não é de caráter partidário, não é de caráter, né, é uma pesquisa realmente científica, mas ainda que nesse contexto científico, explorar o que dizia a petição inicial, né? Também senti falta de dados estatísticos, né? Dados estatísticos. O Brasil, né, ele é o país que mais mata LGBT, né? É o país do mundo que mais mata LGBT. Então, trazer dados estatísticos, né, de colocar, segundo, agora não estou recordando especificamente, mas do seu trabalho ter esse viés de dizer, né, essa proteção jurisdicional também justifica, não só na perspectiva de concretização constitucional, né, que eu vi que você fez esse toque, né, do que diz a Constituição de 88, mas também por um viés estatístico, né, então X pessoas morrem a cada ano, enfim, achei que faltou esse toque aí também. Essa parte do mais geral para o mais específico, né, da pirâmide invertida eu já falei, a questão do direito comparado, e, sim, também falar um pouco da situação atual da ADO, também achei que caberia, porque eu vi que ela está ainda tramitando, né, então caberia, de repente, a notinha de rodapé explicando que ainda está em trâmite, a discussão, enfim, mas para fechar. E as datas, né, mencionar que foi uma decisão de junho de 2019, né, bem, se amarrar um pouco nesse aspecto cronológico, né? Basicamente, as minhas observações são essas. Eu deixei tudo isso digitado, vou mandar para você por e-mail, não se preocupe. Tentei até falar um pouco mais rápido para não atrapalhar e tomar tanto tempo, né, da fala dos colegas.
Mas é basicamente isso. E parabéns pelo seu trabalho. Acho que cabe até explorar, né, bem mais, assim, é um tema muito rico. Você escreve muito bem, né? Então, explore isso para artigos científicos, para o mestrado, para doutorado, que acredito que você vai muito longe, né? E é isso. Obrigada. Muito obrigado, professora Renata. Agora, Wagner, se quiser fazer algum comentário sobre ou responder alguma provocação feita pela professora Renata, pode ficar à vontade. Bom, eu queria só agradecer pelos apontamentos. Eu irei analisar e irei corrigir. Eu queria só esclarecer a dúvida, que foi o que eu basicamente extraí do que a professora falou, sobre essa questão do Eduardo Cunha, né, que ela disse que não ficou muito claro, o seu problema era a forma, o conteúdo. Então, o fato de eu ter trazido a argumentação dele, primeiro eu achei interessante ele ter abordado esse tema pela relevância política que ele teve, que ele sempre teve, né? E por ele sempre falar muito disso sobre uma visão de um parlamentar frente ao posicionamento da Suprema Corte. Mas eu, pelo menos nesse artigo inteiro dele, o que ele fala é muito mais uma questão de forma do que de conteúdo. Então, ele traz esses aspectos, e eu trouxe essa referência dele para elucidar uma questão de forma, porque quando dessa decisão do Luiz Fux, uma decisão monocrática que está vigendo até hoje, né? Se eu não me engano, de 4 anos, que suspendeu o juiz de garantias por 4 anos, uma decisão de um ministro apenas, né? De um assunto que foi amplamente debatido e aprovado no Congresso, né? E é uma questão bastante problemática. Também o que ele fala, o que ele argumentou sobre outro ponto, outro argumento que ele trouxe foi em relação ao ministro Barroso, o ministro Barroso ter utilizado uma argumentação de que estava do lado certo da história, de que estava para fazer justiça, conceitos muito abertos. Ele não entra no conteúdo em si decisório, ele fala mais dessa questão de forma e da argumentação mesmo dos ministros. Mas só para resolver essa dúvida mesmo. Mas é isso. Obrigado pelos apontamentos. Tá Professora ótimo. Renata, está satisfeita ou perdão? Desculpa, eu até agradeço, né, você ter esclarecido também, mas eu fiquei com isso na cabeça, assim, porque o seu título é Atuação Política do STF à luz da ADO 26, né, e eu estava aqui lembrando que eu anotei também alguns pontos da sua fala, que você falou que a justificativa era onda de ataques, né, as ondas de ataques do STF, e dentro de objetivos específicos, analisar se a atuação judicial ativa Não, isso aqui era a minha observação, desculpa. Dentro de objetivos específicos, você colocou sobre... Você tem como voltar para os objetivos específicos, só para eu colocar o que eu anotei aqui? Rapidinho, falta. Pronto. Que aí você colocou aí, abordar qual papel foi atribuído ao STF, ordenamento jurídico, analisar a decisão da ADO, expor as teses fixadas e avaliar quais as consequências. Então, assim, eu fiquei pensando, né, se um dos objetivos específicos também não seria analisar se a atuação judicial ativa realmente, né, que seria essa atuação do ativismo jurídico, da questão que você falou da hipertrofia do judiciário, mas também seria na perspectiva de garantir direitos fundamentais às minorias, né? Então, como eu entendi seu ponto de vista, mas eu achei que faltou esse arremate, vamos dizer assim, como a justificativa aí no slide está a questão das ondas de ataques, eu compreendi que realmente seria questionável, né? Ou pelo menos você traz essa proposta de questionar esse entendimento do STF ou algumas atuações do STF de maneira, entre aspas, arbitrária, né? Como você citou agora, né? Da questão monocrática, ele decidiu uma temática monocrática, então, assim, isso vai gerando uma insatisfação popular, teve essa situação da onda de ataques, né? Então, assim, de alguma forma, parece amplo, né? Parece um pouco amplo, né? Então, de repente, o título do trabalho poderia ser outro, né?
porque, assim, de repente criticar, sei lá, o ativismo, análise do ativismo jurisdicional do STF diante de pautas, não só de minorias, né? Porque a questão LGBT, eu acho que ficou um pouco em caráter subsidiário, né? Porque tiveram outras pautas, né? Como você muito bem exemplificou ao longo do seu texto. Teve a questão do juiz de garantias, teve a questão do aborto, tiveram outras questões, como eu disse, que passa por esse viés da decisão do STF ter, né, essa discussão polêmica, vamos dizer assim, na sociedade, né? Então, de alguma forma, eu acho que poderia ter ou redirecionar, como eu disse, ou um ajuste geográfico no seu texto, de redirecionar para a questão LGBT, aí você iria trazer conceitos do racismo, conceitos do movimento LGBT, estatísticas sei lá, dos assassinatos, o que é que justifica o partido aí ter judicializado essa demanda, né? O que objetivou. Então, provavelmente, a petição inicial deles trouxe algo que fez o STF se inclinar nesse sentido, né? Então, aí fica a sugestão e, obviamente, você, como o autor, fica à vontade, ou para desenvolver próximas pesquisas, ou mesmo essa, mas de uma forma que tenha vamos dizer, uma coerência temática, vamos dizer assim, né? Porque quando você vai jogando exemplos, eu realmente fiquei um pouco nessa dúvida, tipo, será que ele está focando na questão LGBT? Será que é o conteúdo? Será que é a forma? Será que ele está só exemplificando outras temáticas que o STF também agiu de maneira, vamos dizer assim, entre aspas, questionável, né? Então, como foi o título, eu achei que você ia explorar bastante esse ponto da temática LGBT, mas eu vi que, na verdade, foi mais algo exemplificativo, que nesse contexto da demanda da temática LGBT, o STF, mais uma vez, né, como você colocou outros casos de outras temáticas, agiu com esse ativismo, né, que teria criado uma norma penal, né? Na verdade, ele não chegou a legislar, né? Não chegou vamos dizer assim, invadir propriamente o outro poder, né? Ele deu essa interpretação à luz da lei que combate o racismo, mas, enfim, eu entendo que tem realmente muito pano para manga, que uma atuação que pode ser questionável, a gente está aqui para discutir, né? A academia, ela tem essa possibilidade, né, de explorar tanto a favor quanto contra, e a gente conseguir, de alguma forma, até se distanciar de entendimentos pessoais para focar no entendimento científico, né? Então, assim, no olhar científico, que eu acho que é essa a proposta do convite, né, para eu participar, nesse olhar científico, eu fiquei um pouquinho nessa dúvida, né, como eu disse, eu gosto muito de metáforas, eu fiquei um pouquinho com a impressão que você pegou ótimos ingredientes e na hora de fazer o tempero, você pecou um pouquinho ali, mas você pegou ótimos ingredientes, você escreve muito bem, mas faltou só uma pitada de sal, vamos dizer assim, faltou só uma coisinha ali que você poderia ou aprofundar na questão LGBT ou recuar e fazer algo mais abrangente de dizer realmente tem vários casos, tem várias situações, várias decisões de variados temas que o STF age de forma ativista e, vamos dizer assim, expansiva, né? Aí você traria o seu olhar, né? Mas eu realmente fiquei com, vamos dizer assim, um gostinho de quero mais nesse sentido aí do seu título, né? Já trazer esse ponto ADO 26 e tal, e eu achei realmente que teria esse aprofundamento. Mas é o meu olhar, né? Também deixo à vontade para os colegas da banca e é isso. E obrigada por ter também esclarecido, né? Aqui é essa troca, a gente vai sempre construindo. Obrigada. Agradeço a professora Renata. Agora passo a palavra para o professor Arthur, para fazer sua arguição e considerações sobre o trabalho de Wagner. Boa noite a todos e a todas e a todes. A todos, a todas e a todes. Professor Morto, muito obrigado pelo convite. Cumprimento
Renata Araújo, que foi minha aluna, e cumprimento também o candidato Wagner. Bom, eu não vou repetir o que a professora Renata já falou, porque senão eu vou ficar sendo um papagaio repetitivo e um chato. Eu vou fazer somente algumas colocações. E vou dizer a Wagner que vou fazer essas colocações, mas talvez você não tenha a obrigação de respondê-la pelo seu trabalho. Porque o seu trabalho é um trabalho de conclusão de curso de graduação. Embora eu ache, e é por isso que às vezes sou tão pouco convidado, que sair com o título de graduação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte é selo de grife. Grife de cultura, grife de conhecimento, grife de aprofundamento. E não é todo mundo que deve sair com TCC e que tem a obrigação de ser aprovado nesse momento. Então, essa é a minha opinião. Por isso que muito pouca gente me convida. Quando eu sou convidado, eu vou indo. Eu vou. Por isso que eu agradeço, primeiramente, o convite que me foi feito. Todas as colocações feitas pela professora Renata, eu subscrevo. Cum grano salis. A gente diz em latim. O que é cum grano salis? Isso é um TCC. Primeiro, você precisa definir o que é um tribunal constitucional. Na meu sentir, e aí você não tem a obrigação, pela profundidade do seu trabalho, de definir o que é um tribunal constitucional. Porque me parece que você não entendeu o que é um tribunal constitucional. Você faz alusão ao Supremo Tribunal Federal. Ai do Brasil se não fosse o Supremo Tribunal Federal. Ai do Brasil se não fosse o STF. Talvez você não estivesse nem fazendo essa defesa agora aqui, por a gente estar vivendo numa ditadura. E aí você se refere à voz da rua, não sei o que voz da rua. A voz da rua é manipulada pela classe dominante. Quais são os blogs de Natal, da cidade onde você vive? Os blogs que são mais ouvidos, os programas de rádio mais lidos, tem algum com a tendência ideológica de centro, pelo menos de centro, esquerda? Se você conhecer algum em Natal, me diga. Tem algum sistema de comunicação de massa que defenda, eu falo de centro-esquerda para defender as linhas da Constituição, porque no Brasil, esquerda é o constitucionalista. Quem defende o que diz a Constituição é esquerdista. Tem algum meio de comunicação de massa que tem uma linha de defesa da Constituição? Eu não conheço. Agora, eu conheço um sem número de blogs, um sem número de meio de comunicação de massa que defende posicionamento de centro-direita e de manutenção do status quo. Essa não é a proposta constitucional. A proposta constitucional de efetivação da Constituição é de efetivação da inclusão. É uma proposta includente. Então, eu não vejo. Então, essa coisa de dizer que o Supremo Tribunal Federal não tem um apoio, não sei o quê, de quem? Não tem apoio de quem? De quem? Qual a capilaridade que esse meio de comunicação que sustenta uma proposta de direita tem? Qual a capilaridade? Eles penetram na base, na massa? Não, não é não. Penetram não. É em quem tem uma renda média acima de R$5.000. Na massa ele não penetra. Porque a massa sabe dos seus problemas. Quem é LGBT sabe o que é que passa. Quem é negro sabe o que é que passa. Quem é homossexual sabe o que é que passa. Sabe o que é discriminação. Bom, mas uma decisão monocrática, alguém tem que decidir. Eu vou te falar uma coisa. O sujeito entra com ação direta de inconstitucionalidade de uma lei municipal, certo? Essa lei vem para o juiz da Fazenda Pública. Monocraticamente, se for inconstitucional, eu tiro do sistema. Uma lei do vereador daqui. Ah, eu não posso não? Se eu posso, por que o Supremo não pode?
Se eu faço controle incidental, por que é que o Supremo não pode fazer? E aí dele se não fizer. Porque você sabe o que acontece, Wagner? Eu disse isso num programa de rádio sábado passado. O Eval me chamou, também não me chama muito, porque eu não vou para, sabe, para agradar ninguém, não. Como eu digo, sempre não sou candidato a Miss, para estar sorrindo e agradando ninguém. Eu vou dizer a verdade. Então, veja, se você tem uma norma, uma lei inconstitucional e cai na mão de um juiz, todo juiz no Brasil é um juiz constitucional, em qualquer esfera. Vou até mais longe. Todo aquele que tem um poder de decisão, esteja em qualquer esfera de poder, tem a obrigação de concretizar a Constituição. Mas, falando de juiz, um desembargador recebe um processo, vê uma inconstitucionalidade, não vou não, porque esse é papel do legislador. O que é isso? Quer dizer, ou a gente acredita, eu estou falando isso porque você falou na força normativa da Constituição. É um fichamento que meus alunos de graduação fazem na Universidade Federal. Todos eles ficham o livro de Hess, todinho, e o de La Salle. Todos os meus alunos fazem. Aí fala na força normativa. Bom, a Constituição tem vontade. Então eu sou keynesiano. Eu quero cumprir a vontade normativa da Constituição. Agora, a vontade normativa da Constituição erradica todo tipo de preconceito. Aí vai para o ministro do Supremo, para o juiz. Não vou não, porque o bloco de fulano de tal está dizendo que eu não posso decidir. Peraí. O que é isso? Isso é ciência, isso é Miller. Isso é capturar um ambiente normativo da realidade factual e fazer, por meio do processo interpretativo, a produção normativa. E tem mais uma coisa, que eu quero deixar essa lição, porque com os elogios também concordo com a professora. Todo processo interpretativo é como diz Gadamer, envolve uma pré-compreensão. Então é um processo ideológico. Eu disse aqui na última aula do mestrado, e vou dizer aqui em público que está sendo gravado. Se quem tem mais não cuidar de quem tem menos, está todo mundo abismado. Meu Deus, São Paulo, os caras passam, puxam o celular no meio da rua. No Rio de Janeiro também, aqui em Natal, uma pessoa vai na frente do prédio e a pessoa vai e assalta. Isso é o começo. Se quem tem muito não dividir o bolo, certo? E isso passa pelo processo político. E o Tribunal Constitucional é um tribunal político. Ou você acha que o Tribunal de Moreira Alves ia reconhecer a união homoafetiva como entidade familiar? Claro que não reconheceria. Porque ao modo dele, era conservador. Aí tem meia dúzia de juristas, que eu não vou citar o nome porque respeito, alguns são meus amigos. O Supremo não deve se meter nisso. Então pronto, então deve desconhecer que existe união homoafetiva. E que essas uniões têm repercussão jurídica, patrimonial, emocional, etc, etc. Espera aí, que direito é esse? Que construção jurídica é essa? Então, eu não estou cobrando isso de você, porque, como eu disse no começo, a premissa do que eu estou arguindo aqui é de um trabalho de conclusão de curso. E para esse fim, você levantou um problema. Como bem disse a professora Renata Araújo, tem hora que a gente espera mais do problema que você levantou que espera uma posição. Porque você fala em neoconstitucionalismo, eu digo, pronto, agora vem a aplicação axiológica do direito. Só que quando você vai para o arremate, você fica com medo. A essa altura eu não sei se você é neoconstitucionalista, se você não é, se você defende a axiologia, se você não defende. Se você defende
que o Supremo tem uma posição. Porque, olha, deixa eu falar uma coisa para você aqui, para os que estão me escutando, que também cumprimento. Eu sei que vocês estão escutando aí, torcendo pelo Wagner, e eu também torço. Tanto que fui convidado para a banca dele. Né? É um produto, é um filho da universidade, eu tenho o maior carinho. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa. Sexta-feira, em segundo turno, quebraram todo o trâmite, aprovaram a reforma tributária, que tinha aí mais de 40 anos para ser aprovada. O que é que eu estou querendo mostrar com isso? Que se os tribunais forem esperar pelo legislador em determinadas matérias, a sociedade está lá na frente e o legislador está lá atrás, porque o legislador vota com celeridade a matéria que lhe interessa. Eu estou mentindo aqui. Por que não votaram antes essa reforma tributária? Por que vieram votar agora? Porque interessava ao governo, aos empresários, ao legislador, etc, etc. E digo mais, eu desenvolvi a teoria dos círculos no mestrado. Quem manda, primeiramente, é o círculo econômico. A economia manda na política, a política manda no direito, quando sobra alguma coisa, aí vem para o homem. Desenvolver a teoria dos círculos no mestrado. Vou fazer um livro sobre isso. Porque quando a economia não quer, a política não vota. Quando a política... Quem faz o direito é a política. Você acha que o presidente Lula está aprovando reforma sem fazer concessão no que se costumou chamar de presidencialismo de coalizão? Ah, mas isso é normal da política? É normal, é normal da política. Então aí vem o Tribunal Constitucional e diz: eu sou fração da soberania popular. Então eu não posso me furtar dos debates constitucionais que vêm. Eu teria 1000 motivos para criticar o STF. Até porque, de uma certa forma, demorou muito a chegar ao que eu cheguei 5 anos atrás. A conclusão política que eu cheguei 5, 6 anos atrás, o STF demorou muito a chegar. Veio chegar 4 anos depois de mim. Quem me conhece sabe, a Renata foi minha aluna, sabe que eu fiz essa profecia antes, que eu disse antes, e ele veio chegar depois. Eu já disse, eu teria muitos, mas eu não quero um STF para chamar de meu. Eu quero um STF para defender a Constituição. Aí, concluindo o que eu quero falar, concordo com a professora Renata, você escreve bem, etc. Agora, no sentido de um aprofundamento, porque isso é uma escala, né, professora? A gente começa com TCC, vem para uma especialização, quando foca mais em algum aspecto profissional, vai para o mestrado, onde a gente vai aprofundando, o professor Morto sabe disso, e depois vai para o doutorado, onde a gente constrói uma tese. E eu não vou cobrar de você, nesse momento, uma tese. Nem vou cobrar uma dissertação de mestrado, nem um trabalho de especialização. Eu estou fazendo aqui reflexões para que você leve adiante. Porque você está saindo desta noite com um grife chamado Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E por este eu luto. Porque é obrigação minha e é obrigação de todos nós que somos professores e formadores e construtores de sociedade livre. Não de sociedade pelega, reacionária e que viva carregando pasta de quem tem poder ou dinheiro. Então, concluo por aqui. Apenas quero, se você tiver que despender 1 ou 2 minutos sobre aquilo que eu falei, se não quiser também não tem problema, porque eu deixo aqui para você pensar. Como você é um egresso da universidade, já digo hoje, escreve bem, trabalho bem estruturado, isso aí eu dedico ao seu orientador, porque é uma figura humana diferenciada, um professor diferenciado, destacado por inúmeras qualidades
pessoais, acadêmicas e de formação. Então, isso aí eu não vou ter nenhuma dificuldade em lhe aprovar. Não fique com medo, não, que não vou ter essa dificuldade em lhe aprovar. O seu trabalho está bem estruturado, o seu trabalho está bem desenvolvido, etc. Agora, todas as observações feitas pela professora, você faz uma leitura, faz uma releitura, porque com elas eu concordo. E quanto às minhas, você guarde para frente. Reflita. O que é que eu tenho que fazer, formado pela Universidade Federal, numa sociedade que precisa de mim? É o meu projeto individual dentro de um projeto coletivo. Qual é meu desafio? É compatibilizar o meu projeto individual dentro do projeto coletivo. É possível isso? É. Em qualquer esfera da profissão jurídica que você escolher. Era isso, professor Mota. Muito obrigado pela palavra. Obrigado, professor Arthur. Agora, Wagner, está com você a palavra para analisar as sugestões e críticas do professor Arthur. Bom, perfeito. Gostaria, primeiramente, de saudar o professor Arthur. Ele foi um professor de Direito Constitucional 1. Eu tenho muita estima por ele, por ter me apresentado. Eu fiz o fichamento com o ODS, eu fiz o fichamento de Ferdinand Nassali, fiz o fichamento de Peter Arbelli também, a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, que ele passou para a gente, e agradeço muito, entendo perfeitamente os seus apontamentos, as suas colocações. Você sabe o que é, Wagner? É que eu pego vocês no começo do curso, aí tem 4 anos para os professores de uma linha positivista destruir o que eu falei. 4 anos trabalhando, 4 anos trabalhando. Eu mostro o que é sociedade, para que serve o direito. E os caras passam 4 anos com dogmatismo. E o que é pior, essa lavagem cerebral dá certo. Então, gostaria de agradecer os apontamentos, as explicações. Eu vou refletir sobre, com toda certeza, vou levar isso para a minha vida, assim como eu levei a matéria de Direito Constitucional 1. Eu sou apaixonado por Direito Constitucional, muito graças ao professor Arthur, então eu agradeço muito aos seus apontamentos, professor. Tudo bem. Obrigado. Professor Arthur, está satisfeito com as considerações? Eu fiz essa reflexão, tem alguns alunos assistindo, está gravado, é bom para refletir, porque, como eu disse aqui, a gente fala sobre o que é o projeto constitucional no Brasil. É um projeto democrático e de dignidade. Mas depois que termina o Constitucional 1, às vezes eu sou professor do Constitucional 2 também, mas quando eu não sou, aí começa aquele dogmatismo, que quando o cara está na ponta como profissional do direito, eu sou magistrado, o Mota é do Ministério Público. Aí toda a vida que o cara vende uma licença-prêmio, por exemplo, uma licença-prêmio que é um direito dele, aí sai nos blogs que o juiz, o promotor está ganhando muito. Sabe por quê? O advogado, por exemplo, o advogado também. O advogado que exerce, bom, mas o advogado, quando recebe os seus honorários, sabe o que é que o pessoal diz, Wagner? O advogado come logo na frente 1.000 ou 2.000 reais. Come, o que é um desrespeito à profissão do advogado. O advogado trabalha para receber seus honorários. Mas você sabe por que a população tem essa imagem? Porque os profissionais que saem das universidades são dogmáticos, não são reflexivos. São cumpridores da letra da lei. É o cara que diz aqui, o cara bota no blog desse aí, o Supremo isso, aí o estudante de direito, rapaz, a sociedade está dizendo que o Supremo... Quem está dizendo? Que sociedade é essa? É a sociedade deles. Não é a sociedade, é a sociedade deles, produzida por eles, para reproduzir o que eles pensam. Mas o cara passou 4 anos dizendo isso na universidade. E certo professor como Ricardo Tinoco, como o próprio Mota, a professora Mariana Siqueira, que eu também tenho um respeito muito grande, a professora Carol, eu vejo assim, deixa eu ver se eu me lembro a culpa, professor Ivan Lira, por vezes, professor Walter, eu me lembro assim, que tem algumas posturas que faz uma reflexão dentro do direito, eu me lembro, posso até, professor, às vezes, não, Barros, às vezes, também, enfim, que eu estou me lembrando aqui. Mas não, o juiz não deve se meter nisso. Quer dizer, o magistrado, por exemplo,
Tem que ser aquele boca da lei, do século XVIII. Então ele não deve interpretar. Aí, doutor, não adianta ser profissional de direito, porque o cara bota o inteligência artificial, vocês viram ontem no Fantástico, o cara reproduzindo a voz de Bial, de Bonner. Então, vai reproduzir a decisão do juiz. E por que você vai pagar a um promotor, um advogado, um juiz, um defensor que eles ganham hoje, se um computador por inteligência artificial pode resolver o problema? A não ser que a gente não goste de ter qualidade de vida, e não é isso não. E não é isso que eu prego com meus alunos, não. Eu quero que todo mundo tenha qualidade de vida. Agora eu quero que essa inclusão seja para todos. E não para uma casta. Tá certo assim, companheiro? Então, é por aí. Muito obrigado, professor Arthur. Pedindo ao doutor Morton, meu querido líder desta banca, e a professora Renata, pedindo todas as vênias que me escutam, por esse entusiasmo oratório, que é característico meu. Quando eu tiver mofinho, não sou eu. Ok? Pois um abraço. Um abraço. Obrigado, professor. Wagner, eu vou fazer umas considerações muito rápidas, porque esse não é mais o momento de o orientador se pronunciar sobre o seu trabalho, né? Acho que eu preciso começar afirmando que os méritos do seu trabalho pertencem exclusivamente a você, né? Você veio com a temática, a gente amadureceu essa temática, a pesquisa você fez de maneira muito competente, já apresentou um trabalho maduro, completo, então, assim, os méritos realmente devem ser, que foram reconhecidos pela professora Renata, professor Arthur, são exclusivamente seus. Eu não tive trabalho em relação à sua monografia. E vou dizer mais, a gente fica cansado final de semestre, já é dia 18, às vésperas do recesso, e assim, de antemão, agradeço demais a disponibilidade da professora Renata, professor Arthur, de ter lido o seu trabalho, de ter dedicado tempo, né, final de semana, para uma leitura tão cuidadosa como eles demonstraram ter aqui. Eu acho que essa é a maior homenagem que você poderia receber. 2 professores do Quilate, professora Renata, professor Arthur, que leram o que você escreveu, o que você pesquisou, que deram sugestões, né? Então, renovando novas aulas aqui. A gente teve 2 aulas sobre metodologia, sobre pesquisa, sobre a sociedade, né? Então, isso nos dá força e alento, né? O professor Arthur disse que a gente usou da sua eloquência, do seu vigor, né? E é muito bom a gente ver que esse vigor ainda é existente. Se a gente perder isso, é melhor a gente até abandonar esse mistério tão desafiador que é o do magistério, né? E é muito bonito ver nesses professores essa força renovada, né? E agradeço muito pela disponibilidade deles nessa banca, para participarem dessa banca. As lições não são apenas para o seu trabalho, Wagner, são para todos aqueles que têm a oportunidade hoje de ouvir essas lições. E eu acho que esse é um ganho, né, da tecnologia. A gente está com o auditório cheio. Eu gostei demais da sua iniciativa de fazer esse convite, não apenas aos seus familiares, aos seus amigos, né? Porque esse é um momento a ser compartilhado. Você, como você colocou nos seus agradecimentos iniciais do trabalho, você não está aqui sozinho, você está aqui porque muitas mãos, olhares, abraços, pernas o ajudaram a estar aqui nesse momento, concluindo um curso na grife, como o professor Arthur fala, na grife que é a UFRN. Então, aqui você, independentemente do resultado, que a gente não vou dar spoiler, né, não vou antecipar nada, a gente ainda vai discutir, mas independentemente do resultado, já se sinta, juntamente com todos os que estão aqui,
e que certamente contribuíram para onde você está hoje, já se sinta um vencedor, né? Bom, se você tiver alguma coisa apenas para concluir de forma rápida, antes da gente selar o seu destino. Bom, eu só queria agradecer a todo mundo que está presente, principalmente a professora Renata, professor Arthur, que me atenderam, que leram o trabalho. Sou imensamente honrado, principalmente o professor Arthur, que foi, eu, entrando na graduação, ele foi uma porta de entrada minha, assim, para o direito constitucional, que é uma matéria que eu amo, que eu adoro. E eu só queria mesmo agradecer a todo mundo que está presente aqui hoje, todo mundo, todas as pessoas que eu amo tanto que vieram ver essa apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Wagner. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova sala para a qual vamos apenas o professor Arthur e a professora Renata comigo, certo? Como essa sessão aqui está sendo gravada, então eu peço só um cuidado aos que ficarem aqui de não falarem mal da gente, tá certo? Porque vai ficar gravado, então fica um registro meio, né, deselegante. Então, podem ficar aqui, né? E eu peço também que façam silêncio, porque a gente vai estar discutindo na outra sala. Já coloquei o link aqui, professora Renata, professor Arthur, aqui no chat. E aí eu vou ficar os aguardando lá. Aí a gente fecha aqui o vídeo e o som, e lá nessa sala secreta a gente faz a, a análise, né, do trabalho de Wagner. Volta já. Bom, eu já tô aí, não? Ainda não. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui. Esse é um novo chat, né? Isso. Pronto. Eu coloquei aqui no novo link. Essa é Eu acho que o senhor tem que colocar. É isso, silenciar esse para ir para o outro. Ah, isso.
Deu certo? Eu voltei. Cadê o professor Arthur? Deixa eu ver. Ele ainda está na outra sala. Então, acho que agora saiu. Pronto. Vou desligar aqui na outra sala. Bom, Wagner, depois de muita discussão, né, pelo tempo que a gente passou lá, vocês devem ter percebido, foi houve muito debate em torno da apreciação do seu trabalho, mas ao cabo dessas reflexões, a gente, de forma unânime, optou por considerar o seu trabalho de conclusão de curso, intitulado Cruzando o Rubicão Jurisdicional, a atuação política do Supremo à luz da ADO 26, como aprovado e, sendo aprovado, merecedor da nota 9,5, né, como reconhecimento da excelência do seu trabalho e de todo o esforço empenhado nessa obra. Wagner, parabéns e sinta-se abraçado, né, virtualmente por todos nós, com mais esse reconhecimento de sucesso. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Se vocês puderem abrir a câmera para aquela foto tradicional, sim, né? Sim. A foto tradicional para a gente fazer esse registro. Quem puder abrir a câmera, e aí alguém fica responsável por esse registro. Eu posso fazer, só um momentinho. Ótimo. Pronto, vou tirar. Ok. E parabéns, Wagner, sucesso na vida. Extensiva família, a sua família e aos seus amores. Deve ter um só, né, Wagner? Então, sim. Um só. Os amores tem os pais, né? Os amores filiais, de companhia, materno, paterno, quer dizer isso. Sim.